A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos adultos. Já estamos na lição de número 8 do terceiro trimestre, que traz por título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Meu Deus do céu, viu? Vamos estar falando literalmente de nós que somos pentecostais, que acreditamos e somos usados no Espírito Santo de Deus. Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Toda semana tem videoaula e também tem dinâmicas, tá bom? Se você gosta de dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários, #AmoDinâmica, que vou deixar para o Senhor todo especial. E você já me conhece, sabe, eu sou bastante prático e vou direto ao ponto. Vamos para a nossa aula. Lição número 8 da revista dos adultos do terceiro trimestre de 2022, com o título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Ou seja, irmãos, vamos estar falando acerca da nossa vida, nós que somos pentecostais. Eu, particularmente, sou da Igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal. O que é ser pentecostal, pastor? É acreditar na manifestação dos dons espirituais. É acreditar que os dons espirituais eram para a igreja primitiva, como também para o tempo atual. O Espírito Santo continua falando, continua revelando. As pessoas podem ser batizadas no Espírito Santo, mas precisa buscar. A evidência de ser batizado no Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Ou seja, vamos estar falando acerca do Espírito Santo e a questão do Pentecostes, de ser pentecostal e não perder sua identidade. Olha, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. As pessoas querem que nós aqui no Brasil sejamos igualmente povo europeu, que perdeu o fogo, perdeu a glória, já não tem mais aquela manifestação do Espírito Santo, mas crente pentecostal é fogo puro em nome de Jesus. O textuário, o pastor José Gonçalves, colocou Atos capítulo 2, versículo 4, que nos diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Meu Deus do céu! Esse dia aqui de Atos capítulo 2 é histórico para a igreja. É o tempo da inauguração da igreja, como a igreja começou a tomar uma forma. E nesse momento daqui foi quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E todos que estavam ali cultuando, adorando o Senhor, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Línguas essas que nós também estamos aqui no Brasil, na Bahia, na cidade de Teolândia, também falamos a chamada línguas estranhas. Que maravilha! Isso aqui é o dom do Espírito Santo atuando na igreja primitiva, como também atua na igreja atual. Você, por exemplo, é batizado no Espírito Santo? Você lembra do dia que foi batizado? Eu lembro de tudo, viu? Deixa aqui nos comentários, quero saber como foi o seu batismo no Espírito Santo, tá bom? Vamos para a verdade prática. A doutrina do batismo do Espírito Santo e o falar em línguas, como sua evidência, são distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Nós devemos pregar, devemos ensinar, devemos orar para que cada vez mais os dons estejam em evidência em nossa igreja. Nós não podemos ser tradicionais, devemos ser fogo puro em nome de Jesus. A leitura bíblica em classe dessa revista 8 está em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11. Eu recomendo que você faça a leitura, até para que os irmãos possam entender o que vamos estar estudando, tá bom? Vamos para a nossa introdução, que tem uns pontos muito importantes aqui que eu vou estar trazendo para vocês. Nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como evidência física do batismo no Espírito. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Veja só, meus irmãos, cada vez mais tem aparecido pessoas, líderes, crentes, pessoas batizadas, pregadores, homens cheios de Deus. No entanto, desacreditam do batismo do Espírito Santo e também dos dons espirituais.
E nós, enquanto cristãos, conhecedores da Bíblia Sagrada, nós não podemos aceitar esse erro doutrinário. Nós precisamos estar pregando, ensinando, demonstrando que o Espírito Santo continua o mesmo Espírito Santo que desceu lá em Atos capítulo 2, é o mesmo que continua atuando na igreja. E todos os cristãos que buscarem a Deus podem ser batizados no Espírito Santo. Pastor, o que é ser batizado no Espírito Santo? Ser batizado no Espírito Santo é você receber a virtude do Espírito Santo a ponto de falar em novas línguas, o que nós chamamos de língua estranha. Pastor, como eu vou saber se eu sou batizado ou não? Quando o pastor está pregando, eu sinto a presença de Deus, eu choro, eu sou batizado no Espírito Santo? Não. Você pode ter sido cheio do Espírito Santo, mas ser batizado no Espírito Santo, o que evidencia isso, o que comprova o seu batismo, é o falar em línguas estranhas. Todas as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo falaram em novas línguas. Línguas essas que não foram estudadas, tá bom? Línguas que ninguém entende, mas, no entanto, é do Espírito Santo. E nesse momento você está falando diretamente com Deus. E nós, enquanto pentecostais, irmãos, nós precisamos ensinar e pregar e também buscar. As pessoas hoje já não querem mais buscar o batismo do Espírito Santo, não querem consagrar a sua vida, não querem estar pedindo que Deus possa estar lhe batizando. Porque Deus acredita? Vamos estar estudando isso nessa lição, viu? Está sensacional. Vamos dar início aqui agora ao estudo de cada tópico. No tópico 1 está escrito o Pentecoste bíblico, o item 1, o Espírito Santo prometido. O item 2, o Espírito Santo derramado, até porque aquele que prometeu, ele cumpre com as suas promessas, tá bom? O Pentecoste bíblico, o Espírito Santo prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim, vemos o Espírito Santo do Senhor agindo sobre a criação, Gênesis capítulo 1, versículo 2, na vida de Bezaleel, Êxodo capítulo 31, versículo 2 e 3, de Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 34, de Jefté, Juízes capítulo 11, versículo 29 e etc. Na antiga aliança, há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus sobre o antigo pacto atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais dos sacerdotes, reis e profetas. Êxodo capítulo 28, versículo 41. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. 1 Reis capítulo 19, versículo 16. Assim se observa uma ação mais restrita do Espírito de Deus na antiga aliança. Contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos e não apenas sobre pessoas escolhidas de uma classe especial. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 a 27, Jeremias capítulo 31, versículo 31 e ao 34 e Joel capítulo 2, versículo 28. O Espírito Santo prometido. Veja só, meus irmãos, é necessário você introduzir já no seu início a importância do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é a força de Deus, ele não é o poder de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo ele tem todos os atributos de Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode fazer o que quiser porque ele é Deus e tem toda a autoridade. Ele está em pé de igualdade com Deus Pai, Deus Filho e também, tanto que é chamado que Deus é Espírito Santo, porque ele está na mesma autoridade, tá bom? Os três formam apenas um único Deus. Amém até aí? Tanto que nós podemos ver o Espírito Santo já atuando na criação. O Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Ou seja, desde o ato da criação, o Espírito Santo já estava trabalhando da mesma forma. Quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, o Espírito Santo lá estava. Deixa bastante claro. Só que no Antigo Testamento, ou na Velha Aliança, existia uma forma diferente do Espírito Santo atuar. O Espírito Santo só vinha atuar na vida de algumas pessoas específicas para realizar algumas obras. O Espírito Santo vinha, realizava a obra e ia embora. Era assim que se manifestava o Espírito Santo na vida das pessoas. O comentarista colocou aqui na vida de Gideão, de Jefté, de Bezaleel, foram pessoas que receberam o Espírito Santo para que pudesse exercer algum ministério, alguma função, e logo após o Espírito Santo saía. Era assim que acontecia a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas já existia a promessa que o Espírito Santo não seria tão somente de algumas pessoas
específica, mas sim para todos aqueles que tivessem fé e acreditassem naquele que seria o Messias de Deus. Pois é, e eu creio que essa promessa alcançou você, tá bom? Vamos ver aqui agora o nosso tópico 1, o item 2. O Espírito Santo derramado. Aquele que prometeu, ele foi fiel para cumprir e assim foi executado em nome de Jesus. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa. Joel capítulo 2, versículo 28. Esta promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecoste e é identificada com o batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. No Pentecoste, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo, diferentemente do antigo pacto, no qual apenas as pessoas especiais tinham o privilégio de serem usados por Deus. No novo pacto, a partir do Pentecoste, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem do reino de Deus. Veja só, meus irmãos, o Espírito Santo derramado. Olha, irmãos, quem fez a promessa de derramar o Espírito Santo foi Deus. Desde o Velho Testamento, nós já vimos essa intenção, essa promessa, que o Espírito do Senhor, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Ou seja, independente da sua cor, independente do seu tamanho, da sua posição, independente do seu sexo, tanto homem quanto mulheres, receberiam também o Espírito Santo de Deus. Nós já vimos que o Espírito Santo só era derramado no Velho Testamento, na vida de algumas pessoas especiais, para realizar alguma obra. Mas essa não era a promessa de Deus. A promessa é que todos receberiam o Espírito Santo para que pudesse ter capacidade. O Espírito Santo, irmão, nos dá capacidade, nos dá poder, nos dá autoridade de realizar a obra do Senhor de uma forma diferente. Não é que somente as pessoas que são batizadas do Espírito Santo podem realizar a obra do Senhor. Qualquer pessoa pode fazer a obra de Deus. Só que o Espírito Santo nos capacita, ser batizado do Espírito Santo nos dá unção, nos dá autoridade para fazer coisas que as pessoas que não são batizadas não podem fazer. Eu falo, irmãos, que ser batizado do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, é como se nós fomos cheios, repleto, na plenitude. Conhecemos a Deus na sua plenitude, na sua totalidade. E Ele também pode assim estar nos usando, porque é nos ensinado que as pessoas só podem receber outros dons espirituais, de profetizar, de revelar, de curar, após ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o primeiro dom que você recebe antes de receber os outros dons. Primeiro, pastor, eu quero ter o dom de curar. Primeiro precisa ser batizado no Espírito Santo para que depois possa receber esse dom. Deu para você entender? Essa promessa é para você, para mim, para a sua igreja. Nós precisamos orar, precisamos buscar para que o Espírito Santo de Deus possa ser derramado constantemente. E já disse, o que vai evidenciar se você é ou não batizado no Espírito Santo é se você fala em novas línguas, em outras línguas. Se você fala porque você foi batizado no Espírito Santo. Na nossa igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, para ser obreiro consagrado, pode ser a questão de diácono e a questão de presbítero, precisa ser batizado no Espírito Santo. Até porque nós acreditamos no batismo do Espírito Santo. Então, como é que vai ter um obreiro na casa, se não é um pastor que não é batizado no Espírito Santo? Como é que ele vai pregar sobre o batismo? Não tem condição de pregar. Um presbítero que não é batizado no Espírito Santo também, como é que ele vai chegar e vai pregar sobre o Espírito Santo, sobre o batismo, se ele próprio não é batizado? E é isso que está acontecendo, viu? Tem muitos obreiros que não são batizados no Espírito Santo e estão na frente da igreja ensinando, fazendo a obra de Deus. Mas como é que vai pregar e orar para Jesus batizar os seus membros? Assim sendo, meus irmãos, já existem muitos obreiros, presbíteros da casa do Senhor, que foram consagrados, mas não são batizados no Espírito Santo. São pessoas até cheias do Espírito Santo, que têm vontade de fazer a obra, são pessoas dedicadas, mas não foram batizados no Espírito Santo. Logo vão ter muita dificuldade de ensinar essa doutrina do batismo no Espírito Santo. Até porque, como é que ele vai ensinar algo que ele não tem?
Como é que ele vai impor as mãos sobre as pessoas para que possam receber o batismo do Espírito Santo se ele próprio ainda não recebeu? Não estou dizendo se está certo ou estou errado. Depende muito da doutrina da sua igreja, daquilo que a sua igreja acredita, tá bom? Mas hoje está tendo essa dificuldade. É por isso, irmãos, que hoje para a pessoa ser batizada no Espírito Santo tem sido tão difícil. Na sua igreja, por exemplo, tem quanto tempo que o pastor, que o pregador, que o presbítero, que o obreiro não chama ninguém para ser batizado no Espírito Santo? Claro que não precisa chamar na frente para ser batizado, não precisa, mas às vezes é necessário, irmãos, porque as pessoas estão desacreditando. E isso também estimula a fé das pessoas a buscar o batismo do Espírito Santo. Então nós que somos obreiros, precisamos ensinar, precisamos pregar, chamar na frente também, para que as pessoas possam ser assim motivadas, incentivar a fé das pessoas a buscar o batismo no Espírito Santo, tá bom? Vamos agora para o nosso segundo tópico, que está por título: o distintivo pentecostal de nossa igreja. No item 1, a atualidade dos dons espirituais. No item 2, as línguas como evidências. A atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona, 354 a 430, introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiam, contudo, havia sido restrito ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posteriormente como a resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão evidentes da igreja, como os exercem. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Na nossa Declaração de Verdades Fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo do Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda que o batismo do Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e serviço. A concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. Lucas capítulo 24, versículo 49. E que essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Atos capítulo 10, versículo 44. Veja só, meus irmãos, Agostinho de Hipona, em 354, já negava a eventualidade do Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais. Já desacreditava que as pessoas poderiam receber o batismo do Espírito Santo, poderiam receber dons espirituais, pois ele acreditava que os dons espirituais, o batismo do Espírito Santo era somente para o início da igreja, ou seja, só quem experimentou o batismo do Espírito Santo, só quem experimentou os dons espirituais foi a igreja do primeiro século. Logo, ninguém mais teria essa oportunidade, ninguém mais seria batizado no Espírito Santo. E você sabe muito bem que esse pensamento demorou tanto tempo que até hoje tem pessoas que pensam dessa forma. Tem pessoas que desacreditam que os dons espirituais podem se manifestar na igreja na atualidade. Meu Deus do céu, é triste, mas é a realidade. E esse pensamento, irmãos, de Agostinho passou pela Reforma Protestante. E você sabe também que mesmo na Reforma Protestante, a maioria dos teólogos não acreditava que os dons espirituais estavam em evidência. Mas para isso, Deus levantou o maior movimento pentecostal. Para mostrar que o Espírito Santo continua na atualidade e os dons espirituais podem ser recebidos. Falando com relação à nossa igreja, foi assim também que surgiu a Igreja Assembleia de Deus. Foi através do Pentecoste, foi através do fogo. Assim nós nascemos do fogo e vamos ser batados também cheios de Deus, em nome de Jesus. O movimento pentecostal, irmão, veio exatamente para mostrar que o Espírito Santo continua falando, continua sendo derramado na igreja, e as pessoas que recebem o Espírito Santo recebem também dons espirituais. Meu Deus do céu, mas pastor, está muito forte essa revista aí, sabe por quê, irmãos? Está falando diretamente com nós que somos pentecostais. Nós precisamos defender a nossa fé, acreditar naquilo que nós vivemos e também sentimos. Vamos para o nosso tópico 2 e item 2 da nossa revista. As línguas como evidências. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus de 1916 afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhe dá a capacidade de falar. Atos capítulo 2, versículo 4. O falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 10 e o 28. Mas diferente em propósito e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto Willard
bem como Gundaving e Daniel Berg, pentecostais da primeira geração, criam e empregavam com convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe, contudo não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. Tiago capítulo 1, versículo 6 ao 8. No entanto, a doutrina das línguas como evidência inicial do batismo do Espírito Santo é inegociável. Não podemos abrir mão dessa doutrina. Vejamos o seguinte, vejam só, meus irmãos, o que nós estamos falando aqui, irmãos, é de defesa da nossa fé. Como eu disse a você, nós temos sido bastante criticados por várias pessoas que desacreditam, até porque não recebeu. Muitas das pessoas não receberam o Espírito Santo e começa agora a duvidar que as outras pessoas recebem. Você está entendendo? Essas pessoas que falam contra o ensinamento do falar em outras línguas, como evidência do batismo do Espírito Santo, é que essas pessoas não receberam. Mas você que recebeu sabe muito bem a diferença que é. Como o Salmo do número 34, versículo 8 nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Só pode falar da experiência de falar em outras línguas, de ser cheio do Espírito Santo, de receber o batismo, as pessoas que receberam. Você, por exemplo, que recebeu o batismo do Espírito Santo, você não consegue falar línguas estranhas? Consegue. É algo inevitável. Nós estamos aqui adorando a Deus, de repente vem aquela emoção, vem aquela grandeza, vem a presença do Senhor sobre a nossa vida, e quando nós tentamos pronunciar uma palavra, não sai a palavra, só sai línguas estranhas. É claro que existem muitos exageros, isso existe. Existem muitas pessoas falsificando a língua, existe também, isso é claro. Mas eu não posso desacreditar que o Espírito Santo continua atuando na minha vida por causa do erro das outras pessoas. O Espírito Santo continua em evidência, os dons espirituais continuam em evidência. E para comprovar que você é batizado no Espírito Santo, precisa falar em outras línguas. Ah, pastor, eu sou cheio do Espírito Santo, mas não falo línguas estranhas. Eu fui batizado? Não. Você foi cheio do Espírito Santo, que glória a Deus, aleluia por isso. Mas a evidência é essa. E pastor, então quando você fala assim, pastor, que a pessoa precisa falar em outras línguas, não é para mostrar coisa para os outros, não. É, irmãos, porque é evidência. As pessoas precisam ver. No dia de Pentecostes, todas as pessoas que foram batizados no Espírito Santo, todos que foram batizados no Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. E era isso como evidência para as outras pessoas. As pessoas questionam: meu Deus do céu, e por que estão falando em línguas estranhas? Porque eles estão falando em um idioma que nunca falaram, nunca aprenderam, nunca foram para a escola e estão falando. Porque o falar em línguas estranhas é evidência do batismo. E nós não podemos abrir mão disso. Precisamos pregar, precisamos ensinar e precisamos também buscar, irmãos. Porque o Espírito Santo é para todo mundo. O batismo do Espírito Santo é para atualitário também. Mas as pessoas estão desacreditando. E a falta de fé, olha, a falta de fé dificulta você receber o batismo do Espírito Santo. Se você não crer, como é que você vai receber? Se você não busca, se você não pede, como é que Deus vai estar lhe dando? Então nós precisamos retornar a buscar os dons espirituais, o batismo do Espírito Santo cada vez mais em nome de Jesus de Nazaré, viu? Eita, meu Deus do céu, se você não é batizado, vá ser batizado em nome de Jesus. Como diz o povo, viu? Sou pentecostal, gosto da glória a Deus, gosto de falar em mistério, em línguas estranhas. Meu Deus do céu, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E as pessoas que são cheias do Espírito Santo, as pessoas que são batizadas do Espírito Santo, vão falar em línguas estranhas, tá bom? Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que está sensacional, que vai exatamente falar da necessidade que nós temos de estar defendendo a nossa identidade pentecostal. Tópico 3, mantendo a chama pentecostal acesa. No item 1, a fidelidade às escrituras. No item 2, exercício dos dons espirituais. Eita maravilha, viu? Antes de falar sobre esse tema, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser parceiro. Nós temos vários subsídios teológicos para que você possa ministrar a melhor aula, tá bom? Vou deixar passando aqui agora um vídeo para você ver os nossos materiais que estamos enviando para os membros. Nós estamos dando suporte para pastores, superintendentes da EBD e também professores. Assista nosso vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula,
vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia. Eu estou lhe falando que nós temos materiais para fornecer a pastores, superintendentes e professores da EBD, tá bom? Olha só, artigos, gráficos, resumos da lição, slide, videochamada, um despertador, dinâmica por vídeo, dinâmica por escrito. A dinâmica dessa aula já vai estar disponível também no nosso canal, viu? Toda semana tem vídeo aula e tem também dinâmica, tá bom? A dinâmica nós enviamos até por escrito para os membros. Então ser membro, irmãos, é ser parceiro. Nós vamos lhe dar todo o nosso suporte para que você possa ministrar a melhor aula. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Se você quiser ser membro, vou deixar aqui meu WhatsApp para que você possa estar diretamente falar comigo. Ou se quiser também, na descrição desse vídeo, vou deixar o link do grupo de informações. Quando você entrar no grupo de informações, eu vou lhe chamar e tirar suas dúvidas, tá bom? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Aqui está o nosso WhatsApp. Venha conversar comigo e tirar suas dúvidas. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, o item 1 da nossa revista, viu? Mantendo a chama pentecostal acesa. No item 1, a fidelidade às escrituras, até porque os pentecostais gostam de Bíblia Sagrada sim, viu? Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era seu amor e fidelidade às escrituras. Atos capítulo 2, versículo 42. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e inerrância das escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia ela é inerrante e infalível, palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequência negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por causa da negação ou acréscimo de alguma coisa às escrituras. Como dizia certo teólogo, as escrituras não precisam de penduricalhos, precisamos voltar às escrituras sagradas. É a Bíblia Sagrada que é nosso livro de fé, é a Bíblia Sagrada que é nossa regra, é a Bíblia Sagrada que direciona as nossas vidas. Vejamos o seguinte, veja só, meus irmãos, já foi dito, irmãos, que os pentecostais não gostam de Bíblia Sagrada. Que nós gostamos do fogo, mas não gostamos da Bíblia Sagrada. Mas isso é mentira, até porque todo fogo, todo Pentecoste, todo avivamento só pode vir genuinamente de Deus se vier através da palavra. A palavra de Deus precisa ter autoridade sobre a nossa vida. Tanto que você sabe muito bem que o movimento pentecostal surgiu porque estava tendo a questão do secularismo teológico, onde as pessoas estavam desacreditando a Bíblia Sagrada. As pessoas já estavam dizendo que a Bíblia Sagrada existia muito erro, muitos erros doutrinários, que não precisava ser seguido tudo aquilo que está escrito. E o movimento pentecostal veio para deixar bastante claro que a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus e ela não tem erro, ela é infalível. Nós que somos pentecostais, nós pregamos, ensinamos e acreditamos que a Bíblia Sagrada é o único livro de fé, é a única regra que nós devemos seguir, é a única doutrina que nós devemos assim se comprometer e também fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos seguir a Bíblia Sagrada. Ou seja, nós que somos pentecostais, irmãos, nós amamos a Bíblia Sagrada, nós gostamos do ensino, a pregação da palavra, até porque o movimento pentecostal vai surgir através disso, da palavra de Deus sendo ministrada. Quando a palavra de Deus é ministrada com unção, com autoridade, as pessoas podem receber também o batismo do Espírito Santo. É isso que está evidente em nossa vida. Como eu disse anteriormente, irmãos, tem muitas pessoas que não receberam o batismo do Espírito Santo, não receberam dons espirituais e por isso acabam desacreditando. Mas para que os dons espirituais vejam a evidência da igreja, não depende de você.
Não é porque você acredita que vai acontecer, é porque a igreja está buscando e é uma necessidade da igreja. Os dons espirituais, irmãos, é uma necessidade da igreja. Deus deu à igreja para que a igreja pudesse ter autoridade de fazer a obra do Senhor. Era isso que aconteceu com os apóstolos. Os apóstolos receberam autoridade e essa autoridade expulsava demônio, essa autoridade curava, essa autoridade profetizava, revelava, porque é uma necessidade da igreja. Então os dons espirituais é uma necessidade da igreja. Por isso nós devemos estar buscando constantemente, mas por causa do surgimento de novos teólogos, novas visões, acabaram desacreditando. Mas nós que conhecemos a Bíblia Sagrada e nós que recebemos dons espirituais, nós falamos: é verdade, sim, eu recebi, falo línguas estranhas e vou continuar dizendo: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eita maravilha, viu? Vamos para o nosso tópico 3, o item 2, tá bom? Exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe um movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ela deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito Santo por temer as falsas. A fidelidade às Escrituras e o exercício dos dons são instrumentos espirituais para manter a chama pentecostal acesa e atual para a igreja. Veja só, meus irmãos, comentarista, irmãos, ele deixou bastante claro, nosso pastor José Gonçalves, que as manifestações do Espírito Santo têm sido bastante raras. Eu quero saber o seguinte: na sua igreja, como é que está? As pessoas têm sido batizadas no Espírito Santo? As pessoas têm recebido o dom de profecia? Têm existido profecias, revelações, curas dentro da sua igreja? Porque tudo isso aqui, irmãos, são manifestações que devem estar acontecendo na igreja constantemente. Não pode acontecer tão somente em festa, contar aqueles pregadores. Não, os dons espirituais têm que estar em evidência na igreja. Mas também, irmão, só vai estar em evidências se as pessoas buscar, se a pessoa consagrar a vida ao Senhor. Hoje as pessoas, irmãos, querem ser usadas por Deus, mas não querem orar, não querem consagrar, não querem rejeitar a prática do pecado. Conheço pessoas, irmãos, que querem ser grandes pregadores, mas não rejeitam o pecado. Como é que vai ter dons espirituais se não rejeita o pecado? Para que Deus possa te usar e também te dar dons espirituais, você precisa viver a vida consagrada a Deus, de meditação, de submissão, de respeito também às autoridades. Tem pessoas, irmãos, que pensam que por ter dons espirituais pode humilhar o pastor, pode humilhar os irmãos. Mas eu tenho dons espirituais, eu sou a pessoa mais importante na igreja porque eu tenho os dons. Quem disse que é assim? Aquele que maior for dado, você deve ser servo. Aquele que quiser ser grande tem que ser pequeno. Se Deus está te usando em uma obra, é para que você possa estar servindo. Então você é servo e precisa estar atuando na igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar para que os dons espirituais venham estar em evidência. É claro, irmãos, que está acontecendo muito exagero. Tem pessoas que são o sangue de Jesus. Vou estar falando mais sobre isso aqui agora na nossa conclusão. Vamos agora, irmãos, para a nossa conclusão. Nesta lição, vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso o faz consciente da sua missão. Contudo, após um século do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo o desvio teológico que nega a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo e precisamos estar tomando bastante cuidado. É por isso, irmãos, que o nosso pastor José Gonçalves e a nossa CPAD também trouxe essa revista, Os Ataques contra a Igreja de Cristo. E com relação, irmãos, à nossa identidade enquanto pentecostais, nós precisamos orar e buscar e também ensinar que os dons espirituais estão para todo mundo. Deixa eu abrir aqui agora um grande parênteses. Irmãos, existem muitas pessoas fazendo também exagero. Eu não sei porquê, irmãos, mas existe uma grande meninice na área pentecostal, existe também. Tem pessoas, irmãos, que ficam imitando, tem pessoas que se emocionam demais, que acabam criando, irmãos, grande tumulto na igreja.
O movimento pentecostal é fogo mesmo, é pentecostal mesmo, dá vontade de chorar, dá vontade da gente pular, mas o espírito está sujeito ao profeta. É claro, irmãos, que tem pessoas que parecem menino na igreja, e às vezes até é bom ver menino na igreja pulando, se divertindo na casa do Senhor. É melhor estar na igreja do que estar no mundo, mas nós precisamos ter sabedoria para saber diferenciar o que é de Deus, o que é da carne e o que é do diabo. Nós precisamos ter essa diferenciação. Mas, irmãos, é melhor pular, falar em línguas estranhas do que estar no mundo pecando também, tá bom? Mas vamos ter mais cautela, até porque todo movimento tem que ser vindo através da palavra de Deus, é através da pregação. Tem pessoas, irmãos, que é cheio do Espírito Santo quando aquele hino é mais fervoroso. Tem pessoas que é cheio do Espírito Santo quando a bateria está batendo. Quando a bateria para de tocar, a pessoa deixa de falar línguas estranhas, deixa de rodar. Eu não sei que unção é essa que aquela bateria tem, que quando está tocando os crentes pulam, fala línguas estranhas, mas quando para, já não fala mais. Precisamos abrir o olho com relação a isso, tá bom? Mas vamos acreditar, vamos orar, para que o Espírito Santo esteja em evidência cada vez mais em nome de Jesus. Vou encerrando esse vídeo, deixando a paz do Senhor, pedindo o seguinte: se você gostou desse vídeo, se foi importante, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like. É muito importante você fazer isso e também se inscrever no canal, porque senão não vai receber as nossas notificações do nosso vídeo aula, como também dinâmicas, tá bom? A paz do Senhor, e venha ser membro do canal e receber todo o nosso suporte.